Olá! Olá! Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Wine Think. E aí, Luna, tudo bem? Boa noite, Sil. Que legal, né? Mais uma quinta-feira que a gente tá aqui com a turma, tendo essa troca super leve. Eu confesso que as minhas quintas têm sido muito prazerosas, assim, pós-trabalho, né? Você tá cansado, assim, pega um vinhozinho, vem trocar, vem aprender, fazer um networking e ainda falar sobre temas super relevantes, né? Com pessoas muito bacanas aí do mercado. O mais legal é que a gente, né, enfim, logo no início a gente pensou que podia, né, ser muito cansativo, mas de fato é isso que você está falando. É bem gostoso, porque a gente sai um pouquinho aqui do nosso universo, vim compartilhar aqui um pouquinho. Então, pessoal, sejam bem-vindos, assim, super mesmo, a mais um Wine Think, quinto episódio já. Obrigada aqui pela companhia de vocês, a Vera, o Paulo, que estão sempre por aqui. Bom, falar do Wine Think, né, para nós é muito gostoso, porque é o canal da Sprint Criativo que a gente escolheu para a gente compartilhar conhecimento. E toda quinta-feira, às 19 horas, a gente está trazendo alguém do mercado, né? Alguém que a gente também acredita e gosta desse profissional, admira. Então, na semana passada foi muito gostoso, porque a gente trouxe não só um convidado, né? Trouxemos uma turma de peso, né? Uma turma fera, trouxemos 3 convidados, e hoje a gente traz mais uma fera de mercado. Mas esse canal é justamente para a gente falar sobre inovação, agilidade, temas afins, né? Que a gente acredita muito que a inovação acontece em qualquer lugar, em qualquer tipo de empresa que você esteja, a inovação acontece na vida, né? Então, chama aí, Luna, chama nosso tema, Legal. né? Chama nosso tema. Chama nosso tema, né, junto com essa convidada, né? Hoje é uma convidada muito bacana, mas eu quero começar a falar um pouco do tema e quem a conhece vai saber o que eu estou falando. É uma pessoa que tem uma baita expertise nesse tema e é um tema que ele nunca sai de moda, né? Que é o bom e velho planejamento estratégico. Só que agora a gente não quer falar do velho planejamento estratégico, a gente quer falar de um novo tipo de planejamento estratégico. E que tipo é esse, né? É do tipo colaborativo. Então, vem com a gente, vamos tentar entender um pouquinho mais o que é isso de planejamento estratégico colaborativo, com a queridíssima Valéria Chaves. Ela trabalha na. Bom, eu vou deixar ela se apresentar, não vou queimar a largada, não. Só quero falar que é uma pessoa que eu admiro demais. Eu tive a honra de trabalhar com ela, acho que uns 5 anos atrás, nesse universo da inovação, e foi um baita projeto. É uma pessoa que a gente realmente seguiu próximas justamente por ter essa afinidade de crenças, né? Então, sem mais delongas, vem aí com a gente, Valéria Chaves. Seja muito bem-vinda, Valéria. E aí, meninas, Val, mulheres, né? Boa Ó, eu noite. também, boa vamos, noite, né? vamos Ó, lá, boa boa noite a quem está noite. nos assistindo também, né? Então, boa Sim, Sim, noite, todo mundo sim. com a sua taça, né? Deixa eu bebricar aqui também, né? Não pode beber sem brindar. pois é, pois É, é. então, Se apresenta aí um pouquinho para a turma, Val. beleza. Bom, meu nome é Valéria, né? Eu estou muito acostumada a falar assim, meu nome é Valéria Chaves, né? Mas é porque mundo corporativo há bastante tempo, então você acaba tendo nome e sobrenome, e às vezes o seu sobrenome também se transforma no sobrenome da empresa, né? Eu comecei a minha carreira, né, como estatística, na verdade, então, mas não gosto muito de me colocar em caixinha de exatas e humanas, né? Eu gosto muito mais da ideia de multipotencial. E aí fui parar na área de planejamento estratégico de um grande ressegurador e trabalhei durante quase 15 anos sempre nessa área. Então, eu vi o planejamento estratégico mudar no Brasil e no mundo ao longo dos últimos anos, né? E fui misturando, né? Tudo que eu via por aí de inovação, que nem sempre estava ligado ao mundo corporativo e trazendo para o mundo corporativo também, né? Eu acho que beber de outras fontes é fundamental.
Então, sou executiva do mercado corporativo, do mercado de seguros e resseguros há mais de 15 anos, mas já comecei na carreira trabalhando com educação e hoje também trabalho com educação, né, na Escola de Negócios e Seguros, que, na verdade, fomenta o mercado de seguros com profissionais com qualidade, né? Essa é a nossa meta, nossa visão aí. Gera. Muito legal. Gente, é uma trajetória realmente. A Val ela é um poço de conhecimento, então aproveitem hoje. Val, pensando que o nosso grande objetivo aqui com esse canal é realmente difundir a inovação e mostrar que a inovação não precisa e nem deve ser um silo dentro de uma empresa, para quem está começando no mundo corporativo, ou está querendo migrar, ou está querendo empreender, enfim, está querendo de alguma forma trabalhar com negócios, conta para gente o que é essa história de planejamento estratégico, qual é a importância desse instrumento para qualquer pessoa envolvida com negócios em alguma instância. Algumas pessoas, né, eu já até li, né, eu falo que eu não gosto muito apesar de ser uma pessoa de planejamento, de projeções, porque sou estatística, né, eu não gosto de me antecipar nomeando e rotulando coisas como, com um mês de pandemia, todo mundo falando do o novo normal, né, e aí várias nomenclaturas, né, então, assim, eu não gosto muito disso, não. Acho que às vezes a gente está usando o mesmo conceito, com uma roupagem nova, que bacana, mas poucas coisas foram mudanças assim tão radicais como um evento assim como a pandemia. Para quem está começando, entrar numa empresa, a primeira coisa que eu sempre entro numa empresa é perguntar, né, onde que essa empresa quer chegar. E isso, em geral, está dentro do plano estratégico da empresa, né? Eu acho que são dois conceitos que às vezes as pessoas não compreendem, né? Assim, onde está o seu planejamento estratégico? Na verdade, o planejamento estratégico é um processo, né? Todo um processo. E o produto disso é um plano, que pode ser desde você colocar uma única parede com post-its até um documento de 50, 100 páginas, 200 páginas, como eu já vi, né? Então, isso é legal separar, né? Porque várias vezes eu ainda vejo assim, não, onde que está o planejamento estratégico? Bom, planejamento estratégico é algo, né, que acontece, né? É um processo. E o plano é o produto disso daí, né? Eu vi nos últimos anos o processo de planejamento estratégico mudar muito, tá? Eu entrei nas empresas que eu trabalhei conhecendo o planejamento como uma coisa top-down, que era só uma frase colada nas paredes da empresa com missão, visão e, às vezes, valores, né? Às vezes, né? Às vezes não tinha essa coisa. Mas o plano mesmo era aquela coisa assim que ninguém via. Eu acho que eu lembro a primeira vez que eu peguei num plano estratégico. Falei, caraca, Se isso existe. existe. Aquele que fica na gaveta e ninguém olha depois de feito. Aí tem tantas ideias legais aqui. Por que a gente não implementa isso? Né? Porque afinal um plano é para ser seguido, né? Tem toda essa história. E ali já tinham ideias muito legais, né? Então, acho que a primeira vez que eu lembro do jeito, eu lembro que era encadernado, não como a gente faz numa encadernação, mas aquela encadernação de linha, que é tipo brochura, sabe? Capa dura, Então, assim, né? exato, capa dura, né? Tinha um chanfrado assim da empresa, né? Uma marca assim mais o relevo, né, marcando o período que aquele plano se referia, né? E hoje não, né? Hoje não. Aos poucos isso foi mudando e o que eu gosto mais de fazer, né? E aí eu acompanhava muito quem participa do processo de planejamento ou é responsável pela condução do processo de planejamento dentro de uma empresa é uma pessoa que tem que estar muito antenada com tudo que está acontecendo. Eu acho que isso é a minha cara, sabe? É assim, de você
saber, não tá dentro da caixinha do humanas, dentro do biológico, dentro do só do social, ou sabe, ou do humanas, né? Aqui a Vera está colocando aqui. Lembro dessa época, Vera, das brochuras, né? E essas brochuras não chegavam a ninguém. Elas ficavam, em geral, na alta administração das empresas, né? E quem tinha que executar o dia a dia, geralmente não conhecia essa brochura, nunca tinha escutado falar, né? Isso foi muito comum durante anos, até que eu tive um CEO muito da cadeira assim, de planejamento estratégico, né? Depois a gente vai falar assim, de indicações e livros e tudo mais. Então ele levou isso muito a sério e fez questão de que isso fosse feito. A preocupação dele era fazer, comunicar para as pessoas que aquilo existia, tá? E ainda no efeito top-down, mas que todo mundo conhecesse e fazer um acompanhamento. E aí a gente fazia o que a gente chama de RAI, né? Que era reunião de acompanhamento da estratégia. Eu não sei se algumas empresas têm isso, né? Pode ter um outro nome, pode ser em pé em 15 minutos, que seja, mas eu acho fundamental. O jeito de fazer mudou, né? Mas a necessidade continua a mesma, né? E aí ele fazia esse acompanhamento, né? Só que o acompanhamento era uma mesa gigante com umas 40 pessoas, onde ia de um em um, assim, sabe? Cada um tinha um projeto para impactar aquela estratégia, né, que ele queria alcançar. E aí, vamos lá, o próximo, sabe? E era uma coisa assim, mais de cobrança, né? E aí, dessa história, surgiram, na verdade, nessa época, em várias empresas, muitos PMOs, né? Os Project Management Offices, porque eles ficaram responsáveis por fazer esse acompanhamento, né? E aí a gente brinca que tem o PMO raiz e tem o PMO Nutella, né? O PMO raiz é um PMO que, assim, tá ultrapassado, trabalhava com chicote, né? E aí quando eu fui ficando PMO Nutella, eu me lembro desse CEO falar assim, mas, pô, vamos lá, vamos aí todo mundo junto, colaborar. Esse CEO falou que eu precisava tirar o meu chicote do armário, né? Porque eu estava passando por esse processo de mudança, né? De mentalidade mesmo, né? De achar que as coisas se construíam de um outro jeito, né? Acho que é isso, né? Não é no chicote. Não é no, claro que o planejamento estratégico, né, como você bem disse, você tem que acompanhar, né? Ele tem que ser, né, ele não pode ser um plano como a gente, né, viu ou vê muitas empresas que ele fica guardado, né? Então, assim, ele tem que ser acompanhado. E uma coisa que você falou, Val, que eu achei muito legal, assim, quando você falou que uma pessoa, né, que você a pessoa que trabalha com planejamento estratégico tem que ser uma pessoa antenada, uma pessoa que sabe um pouco, né, sabe bastante do contexto do negócio ou o contexto de mundo. E é nisso que vem minha próxima pergunta, né? O contexto ele é muito importante, claro, para o planejamento estratégico. E quando a gente vê, né, uma mudança tão significativa de contexto que a gente, né, passou e está passando com a Covid, mudou completamente, né, de uma forma que ninguém imaginava. Acho que você e a aluna até já fizeram uma dinâmica juntos, que até surgiu esse papo aí de uma pandemia mundial, e vocês, todo mundo desse grupo falou, não, imagina, isso não vai existir. Mas, assim, me conta, assim, como que você lidou com essa questão né, de planejar nesse contexto, né, e ainda estamos nesse contexto, e quais foram os aprendizados, ou quais estão sendo os aprendizados, né? Porque esse contexto continua, né? É muito importante dizer que o plano, ele existe, mas ele tem que ser vivo como qualquer organização, né? Então, ele não... senão você fala assim, você planeja e faz um plano para ir para o abismo está chegando e dá mais um passo,
né? Não pode ser assim. Ele tem que ser flexível. Sobre contexto, eu acho que tem alguns anos, eu acho que os últimos 5 anos, tá, têm sido fundamentais, eu acho que para o Brasil e para o mundo, de um jeito de contexto, tá? Aí eu digo social, né? Então, a empresa tem relação com algum cliente, seja ele seja B2B ou B2C, né? Mas é sempre uma pessoa. Eu sempre falo, é sempre pessoal. Tem gente que fala assim, não, isso não é pessoal. Desculpem, gente, eu não acredito. É sempre pessoal, tá? Porque eu não tô tratando com um robô ainda do outro lado, né? Então, é sempre pessoal. E aí os contextos eles têm mudado, né? Empresas que não têm considerado, já não estavam na sua agenda, né? Diversidade, né? Então é tudo, o contexto já estava, sabe aquele anunciado, ó, tá rolando alguma coisa diferente, né? Já tinha isso, né? E aí veio realmente um que é totalmente disruptivo, né? Vem uma paulada muito disruptiva. Eu acho que a gente vai demorar um tempo para, sabe, para as placas, né, se assentarem. E muito do que foi feito teve que ser, ó, parte joga fora, que não vai ter feito, não vai ter isso. Você imagina que a gente tinha um foco muito grande em educação presencial em 2 lugares e tudo mais, né? E você mudar em uma semana todos os seus alunos para uma plataforma online, né? A gente já existiam os cursos online, mas eles não tinham o peso que eles tinham, que eles têm hoje, tá? E tem gente que fala, ai, como que vai ser e tudo mais. Eu acho que o caminho do meio, sabe, vai acabar. A gente vai convergir, né? Primeiro, assim, todo mundo dá palpite de tudo, e aí o Double Diamond, né? Vai todo mundo palpitar, não, vai ser todo mundo home office. Vai ser todo mundo office, agora é home. Não. Aí eu acho que vai dar uma convergida em algum momento, eu espero, para o caminho do equilíbrio e tudo mais. Mas no primeiro momento foi assim, caramba, pegos totalmente de surpresa, a gente vamos para casa, bom, todo mundo para casa, né? E aí vamos ver o que a gente vai fazer, novas estratégias comerciais, um uso mais forte das nossas redes, né? A empresa fez um uso mais forte das nossas redes, dobrou a participação e o alcance da empresa, mais do que dobrou nesse período, né? Eu lembro, na época, né, da primeira live que a empresa onde eu trabalho hoje fez no Instagram. E aí eu cheguei e falei assim, nossa, nunca fizemos live? Como assim? Não, vamos fazer live. Mas qual vai ser o assunto? Você, eu e o gerente de marketing falando sobre produtividade em tempos de pandemia, né? E tá lá a live guardada. Porque eu uso muito apps de produtividade, de foco e tudo mais, e aí a gente trocou uma ideia sobre isso. E mudamos toda a plataforma para o online. Tem uma equipe muito bacana que estava preparada para fazer isso, mas que virou noite, né? Porque é informar aluno, nem todo mundo está adaptado ao online. Os professores não estavam. Quem tem ou tinha, né, o seu negócio baseado em físico, gente, foi uma loucura, sabe? As empresas ficaram, né, tiveram que se repensar de uma maneira muito rápida. Então, foi colocar todo mundo em casa, com a infraestrutura que pudesse todo mundo se falar, treinar os colaboradores que ainda não estavam nessa prática, treinar prestadores de serviço, dar uma aula presencial é muito diferente de dar uma aula online. Outras ferramentas, outro jeito, o contato é outro, né? Então, teve esse grande planejamento que foi da própria operação de mudança do dia a dia, e uma das nossas diretoras criou
um produto de grande sucesso, que, que vendeu o equivalente à venda do ano anterior sem pandemia. E, na verdade, tivemos mais alunos do que no ano antes da pandemia, né? Então, foi uma adaptação que eu considero bastante grande, óbvio, né? Com colaboradores, ninguém faz isso sozinho, né? Não tem herói nessa história, tá? Não existe herói, nem heroína, tá? Maravilha. Realmente, foram muitos aprendizados mesmo. E ainda estão sendo, né? Eles estão acontecendo, né? É algo que a gente está o tempo inteiro ali tateando e experimentando, né? Então, experimenta aqui rápido, porque não tem outro jeito, e acaba errando rápido para acertar rápido, né? Um dos... mais um pouquinho da mentalidade do ágil, né? Que fala justamente isso. Experimente pequeno, erre rápido para corrigir rápido, né? E aí, Val, assim, pegando esse gancho, né? Você é uma pessoa que já trabalha com estratégia há bastante tempo, né? Você tem uma baita experiência no assunto e já pegou diversas fases desse jeitão de fazer o planejamento, né? Quando a gente pensa nesse primeirão que você me traz, do top-down, da brochura e de toda essa coisa que vem perdendo algum espaço, ainda existe, é óbvio, mas já se fala de uma nova forma de trabalhar como um todo. E essa nova forma acaba respingando naturalmente na estratégia e nesse processo de planejamento estratégico. Você já teve oportunidade de montar algum planejamento estratégico de forma colaborativa, não sendo top-down? E como é que foi isso? Quais os aprendizados? Como é que foi, se você puder contar um pouquinho para a gente? Eu tive algumas oportunidades, né? Uma delas a gente fez com muito sucesso juntas, né? E o que você ganha num processo desse, né? Primeiro que você envolve é extremamente cansativo, desgastante, mas de uma riqueza de conhecimento para todos os envolvidos, né? Porque quando você resolve fazer isso, o que nós participamos juntas, por exemplo, a gente teve que fazer um momento de education, vamos dizer assim, né? Para que todos os colaboradores. Então, se você tem uma empresa, dependendo do porte da sua empresa, não necessariamente todos os colaboradores, inclusive middle management, tá? Eles conhecem sobre o processo de planejamento estratégico. As pessoas têm dificuldades enormes de elaborar objetivos, mesmo hoje que a gente usa OKR, as pessoas têm dificuldade enorme de elaborar indicadores, por exemplo. Elas não sabem, elas sentem medo, porque elas vão ser medidas, né? O medo é constante na cultura brasileira, né? Ontem a gente estava batendo um papo, então a primeira coisa que eu trato em qualquer implantação, desde sistema, eu já implantei sistema, aquele alemãozão pesado, sabe? SAP, assim, para a empresa inteira. Tudo, tratar como um processo, ter como pano de fundo um processo de gestão de mudanças, inclusive quando você está num processo de planejamento estratégico. Você tem que entender quem são as partes envolvidas, todas elas, fazer um mapeamento de risco dentro do planejamento, mesmo sendo colaborativo, ter que ter o cuidado quando você envolve profissionais numa empresa onde você tem muitos níveis, tá? Aí você tem que ter o cuidado e o carinho de colocar um auxiliar administrativo junto com outro que não tem que tem mais conhecimento ou teve mais oportunidade. Então você tem que ter um olhar muito cuidadoso para tudo isso. Tem que perguntar se ele está participando. Então quando você coloca, né, as assistentes administrativas de uma empresa para falar com um analista que é de subscrição, por exemplo, tá? E que é um cara que já viajou, já tem uma outra vivência, fala não sei quantos idiomas, mas todos eles estão juntos para construir o planejamento estratégico.
é um cuidado com a pessoa. Às vezes você tem que separar grupos, inclusive conhecendo perfis diferentes, separar áreas para fazer com que as áreas se integrem, criar agentes de transformação, dependendo do tamanho de uma empresa. Capacitar primeiro esses agentes de transformação para que eles sejam multiplicadores, para na hora, num grupo, uma pessoa que teve menos estudo ou menos oportunidade, quando ela fala algo e é rechaçada de maneira muito enfática por alguém que ela reconhece como autoridade, né? Uhum. E aí ela se sente constrangida. É legal você ter uma pessoa ali dentro daquele grupo para sanar aquele ruído ali, sabe? Ter aquelas conversas difíceis. Não, mas então, fulana, o que você ia dizendo mesmo? Achei tão interessante. Então, é preciso ter esse facilitador ali para fazer isso, porque senão aquela pessoa vai calar a boca e não vai abrir a boca nunca mais na vida, né? Então, esses são os riscos, né? E se é para fazer colaborativo, eu estava falando com a aluna, tem colaborativo versus participativo. O participativo envolve as pessoas e depois você participa elas a decisão final. Eu falo isso. Tem muita gente falando assim, planejamento estratégico participativo. Eu tenho um ranço dessa palavra, participativo, porque vem de um termo muito antigo utilizado em empresas, que é assim, olha, eu estou te participando, estou te informando só isso. Então, quando alguém falar para você participar, né, assim, né, é para eu participar mesmo, para eu colaborar, eu vou ser ouvida, ou é um negócio fake, né? Então, participativo versus o colaborativo. Se você vai fazer participativo, deixa as regras do jogo claras. Olha, eu vou coletar aqui as suas informações e tal, mas a nossa empresa, de repente, ainda não tem uma maturidade para isso. Se deixar as regras do jogo claras, eu acho que está tudo bem. O colaborativo, não. O colaborativo, ele vai e depois você tem que dizer o porquê, e você vê o CEO sentando e todo mundo levantando a mão e perguntando, mas eu sugeri isso, isso e isso, e por que isso não foi aprovado? Então você pode ter troca efetiva, tá? E aí está todo mundo, ó, ali mais horizontal, né? Eu gosto muito dessa pegada, né? Da gestão mais horizontalizada, né? Mas o Brasil é muito hierárquico. É uma Esse baita papo, quebra de paradigma. Baita esse quebra. papo que a gente está levando aqui, ele serve por uns 20% do CNPJ, 10% do CNPJ que a gente tem no Brasil, gente. Tá? Porque o que a gente funciona na gestão, o que a gente opera hoje, né, no geral, é controle, né, Comando e ali, né, controle. comando e controle, comandão e controle, hierarquizado, um país que viveu, eu nasci na ditadura, então a meu ensino, entendeu? A gente ainda senta nas escolas um atrás do outro olhando para a nuca, e então tem muita coisa para mudar até, né, chegar no mundo corporativo, né? É cultural, né? É cultural Cultural, o nosso. medo é cultural. O medo é algo que a gente, enfim, né? Tem medo de falar. A gente falava muito isso em aluna, né? Quando a gente começou com a Sprit, a gente dizia isso, bastante isso, né? Uma das vantagens que a gente vê nesse online, né, de estarmos desta forma trabalhando de forma online, é que muitas pessoas que têm esse medo ou, enfim, algumas questões de falar, não sou criativo, numa reunião de colaborar, talvez essa questão da tela tenha facilitado, né, facilita para alguns perfis, né, que você tenha que colaborar de forma, né, online, então fica um pouco mais fácil, né, depende do perfil também. Então, e você falando isso, assim, 10% dos CNPJs, às vezes também está no discurso, mas na prática é outra, né? Aliás, muitas nesse momento, inclusive, né, até de transformação, de pandemia,
né, estão se transformando aí, se dizendo, né, digitais, etc., mas que na verdade não adianta. Você pode estar com toda a tecnologia, mas você precisa ter uma mudança aí de cultura, né? Morro de rir quando alguém fala que a empresa é inovadora e tem um comitê de inovação. Já é o silo, né? Porque eu começo assim, peraí, É o silo comitê, nomeado. Silo, comitê e inovação. Na mesma frase. Não consegue, não dá, entendeu? A máscara salva nesse momento de reunião, porque você, entendeu? A máscara salva. Mas eu fico rindo, porque assim, gente, você tem um comitê de inovação, já danou, né? já. Já, já tem um juiz que diz o que é inovador e o que não é. Pois é. Val, você falou né, sobre né, algumas questões assim de comunicação. Para você, assim, você já fez planejamentos estratégicos colaborativos, assim, lista para a gente assim, o que é mais vantajoso nesse processo, assim, o que sai de fato algo mais inovador ou o que acontece nesse processo, assim, quando é de fato colaborativo? Alinhamento de propósito, é chavão pra caramba, mas é alinhamento de propósito. Sabe, todo mundo sabe para onde vai, todo mundo sabe o que a área tem que fazer. Transparência, porque às vezes a gente tem mania de achar que a gente está fazendo mais que o outro, mas quando está transparente o indicador da outra área, aí eu falo, nossa, olha o que eles têm que entregar, sabe? Também fazer trabalhos com áreas. As áreas passam a se conhecer mais, ganha em sinergia, passam a se conhecer mais, então é um ganho de sinergia tremendo, tá? Porque tem empresas que têm tantos silos que uma área não sabe os produtos que a outra área desenvolve e vende, não sabe explicar, entendeu? Um Sim. vende uma coisa, o outro vende do outra e você não sabe explicar. A empresa cresce muito, eu acredito, mais aceleradamente. Quando eu comecei a experimentar esse tipo cada vez mais do participativo ao colaborativo, eu vi que as coisas aconteciam mais rápido, porque você pede uma coisa, isso é para aquilo. As Você vai conexões conectando, né? entre o que é feito e os projetos que estão sendo realizados com o que a empresa deseja, essa conexão ela é muito mais rápida. As pessoas passam a ser mais produtivas. As reuniões têm mais objetivo. Peraí, mas isso está no nosso no nosso radar? Isso é nosso foco esse ano? Então não vamos falar disso agora, né? Então, eu acho que isso tudo acontece de um jeito bem mais rápido, objetivo, sentido do trabalho, exatamente, né? Você vê onde o seu trabalho contribui também naquela história toda, que antes parecia tão longe, né? Antes parecia assim, não, eu sou um número, uma matrícula aqui. Não, agora eu sei onde meu trabalho está contribuindo dentro dessa história toda. Mesmo que seja hierárquico, sabe? Você sabe se você ganha o caminho. Quando as pessoas constroem algo junto também, elas ficam mais comprometidas. Sem dúvida. Tá? Porque eu já vi vários modelos, e nisso o designer de produto mesmo, né? Ele ajuda pra caramba, né? O designer, esse pensamento de designer, do profissional, eu sou apaixonada, absolutamente apaixonada, né? Desde o Somos. designer para utensílios, na decoração, de quem inventou, né? De Bauhaus e tudo mais, né? Então, eu sou muito apaixonada pela utilidade das coisas. E aí são pequenos símbolos que a gente consegue quando é presencial, e a gente pode fazer isso também virtualmente, porque você pode conseguir, a gente já conseguiu, por exemplo, a assinatura de várias pessoas numa árvore, né, que fazia parte do planejamento estratégico, do processo de planejamento estratégico. Cara, quando você coloca seu nome ali, fica complicado, né?
Então, assim, eu, fulano de tal, declaro, não sei o quê. Então, são esses pequenos símbolos, né? O ser humano é muito ritual, né? Nós somos tudo de rito, né? O nascimento, celebramos o aniversário todo ano. Tem gente que gosta, tem gente que odeia, mas tem a celebração. A gente é de rito. Tem a É, graduação. Se não foi a graduação, mamãe nem acreditaria, né? Então, nós somos de rito. Esses ritos, por isso tem que observar que o negócio é pessoa, né? sim, Então sempre. é o bichinho humano lá. Aí tem que ter esse rito, né? O envolvimento. Aí você coloca a pessoa naquele lugar. No final, pode ser bobo, mas trazer até, se for um projeto que demandou demais da sua equipe no processo de planejamento, tem stakeholders que você tem que considerar, tá? Como numa mudança dessa para planejar a empresa para o ano que vem, para os próximos anos, pós-pandemia. A família das pessoas, Sim. né? É. Porque eu cansei de ver o marido da minha ex-colaboradora, a barriga dele passando aqui, e ela fazendo assim, ó. Eu falei, eu já vi, tá tudo bem. Então, você tem que considerar, né, essas pessoas todas, né? É, e eu acho que É muito louco, nesse a gente entrou na intimidade total das É. pessoas, né? O é, tempo inteiro, o tempo inteiro. o que eu acho que é interessante, porque talvez tenha transformado de uma maneira mais rápida alguns líderes em líderes mais humanizados. E Sim. planejamento colaborativo exige uma liderança humanizada, empática, né? Que vai olhar de um jeito diferente para cada área da empresa, para cada um. Né? Justamente ia te perguntar sobre a liderança nesse papel aí de colaboração, de execução desse plano, né? Então, eu acho que você, né, já respondeu bastante aí, enfim, um pouco sobre realmente o líder é olhar para o seu colaborador, entender, né, que cada um é muito diferente, cada um tem uma necessidade diferente, né? Então tem, enfim, essa colaboradora que você falou, que, enfim, né, você chegou a ver, né, o marido, tem outros que tá tudo bem trabalhar dentro, né, preferem, tem outros que não, que preferem voltar para o escritório. Então, acho que assim, deixar isso, se entender isso, acho que facilita para que você execute talvez esse plano. E aí que entra assim uma questão: quais são os desafios de fato para executar esse plano estratégico? Assim? Principais desafios. Apesar de ser, é colaborativo, né? Mas tem que ter um patrocinador. Uhum. Não tem como. São duas coisas interessantes, né? Porque o Peter Drucker ainda está valendo quando ele diz que a cultura come a estratégia no café da manhã, porque você bola um negócio à noite e no café da manhã a galera já comeu. A cultura, o pessoal não aceita. Pode ter a liderança que for, vai comer, entendeu? Então é no café da manhã mesmo. Você bolou e no café da manhã já não tem mais, já comeu. Mas a liderança tem que estar afim, o C-level tem que estar afim e alinhado, né? Uhum. Porque não é todo mundo que está nesse nível que está acostumado a receber um feedback de baixo para cima, né? Às Uhum. vezes recebe dos pares, briga no mesmo nível, recebe do chefe, né? Mas às vezes não topa, né? E aí vai receber uma contraposição à sua ideia, né? Mas eu Uhum. acho que importante é colocar, eu gosto muito da questão do Lego Serious Player, que você coloca o problema no objeto, tá? Porque a gente está debatendo a ideia, não está debatendo você, a Luna ou a Silvia, né? Então, o líder tem que estar aberto a isso, a ouvir, né? Uhum. O C-level. A média gerência, ela tem que ser preparada para isso. Eu não sei se todo mundo pensa assim, mas
o meio de uma instituição, né, pensando nesse modelo hierárquico que a gente tem, é a parte mais importante na execução da estratégia, porque ela é o elo entre a parte de cima e a parte de baixo, a que vai executar. Se esse povo aqui não quiser, não vai acontecer. Entendeu? Mas nem o cara que é um mega patrocinador, tá? Se ele pegar no chicote, aí pode ser que aí demite todo mundo, aí pegou no chicote, aí é outra coisa. Mas assim, se esse pessoal aqui não estiver bem envolvido, né? Precisa comprar ideia o C-Level, com certeza, e a média gerência. Cara, a média gerência é muito importante. Eu fico pensando, às vezes, na pandemia, quem é que está cuidando do gestor? Desse gestor que não está no C-Level, entendeu? Porque ele cuida da parte de baixo, né? Ele deve estar cuidando ali dos colaboradores e tal. O C-Level está enlouquecido, né? E quem cuida do gestor? Quem cuida de quem cuida? Uhum. É difícil ser gestor nesse momento, né? E você tem que ter um jeito ali. Aí eu acho que aí entram as políticas, né, de RH também, que tem que treinar para liderança, treinar para liderança mais liderança humanizada, que tem se falado muito, escutar, né? Hoje a gente fala muito de curso de escutatória e não de oratória, né? Eu acredito bastante que é de escuta, tem que escutar. Escutar, digerir, sabe? Assim, pensar, dormir sobre sobre aquele raciocínio. Eu acho que isso é importante, né? E aí depois eu tenho colado no meu notebook o seguinte: respire e silencie. Acho que são duas coisas que a gente tem que fazer, Respire e basicamente. silencie. Eu tenho um quadrinho que é respire e não pire. Não, o meu Pire é e não inspire, pire, alguma coisa do respire, não tipo. pire. Isso É o que aí. fica lá no trabalho, fica Isso dentro aí. da frente. Inspire, respire e não E não pire. pire. Mas esse papel aí da média gerência, mas não vale só para esse momento da pandemia, não, sabe? Eu acho É. que, eu espero que mude, que gere uma mudança efetiva. O Antônio Fagundes, que falou que não acredita que isso que a pandemia gere pessoas melhores. Na verdade, que quem já estava num processo vai continuar e se acelerou nesse processo, né, de, pô, eu quero melhor para o mundo e tal, que quando você coloca na panela de pressão feijão, sai feijão, em outro estado, mas é feijão que sai, né, Bom. mas É bem por tô com mais aí. fé que ele. Ô Val, a gente já está se encaminhando para o final, e aí eu poderia ficar aqui até amanhã conversando e ouvindo suas experiências, mas a gente sabe que todo mundo tem compromisso. E aí eu queria que você contasse um pouco para a gente, assim, se tem alguém que te inspira, que você nos indica, e que você pudesse também indicar alguns materiais, compartilhar algumas coisas, e aí vale realmente qualquer coisa. É, é, vou deixar com você aí. Qualquer coisa que você quiser deixar para a turma aí, dicas, muito É, bem-vindas. eu acredito que, referente a planejamento estratégico, ao processo, e como um processo colaborativo, é um processo inovador, eu sugiro que todo mundo beba de outras fontes, que não necessariamente as escolas de planejamento estratégico. Você tem, né, todo um momento, né, de escolas de planejamento estratégico, e isso tem um Sim. livro que é o Safari da Estratégia, que mostra todos, acho que Luna tem esse Mostra livro, né? aí, Pode Luna. mostrar esse livro, né? Exatamente, você ali tem todas as escolas, né, de planejamento estratégico, escolas da estratégia, a história da estratégia que vem do termo militar e tudo mais. Tá? Agora, eu sugiro fortemente que as pessoas bebam de outras fontes que não é o mercado
ou na indústria em que ela está, né? Então, eu fui muito ver empreendedores criativos, sabe? Falar sobre criatividade, e aí tem um livro clássico lá da criatividade da IDEO, né? Que fala de design thinking, que eu acho que todo mundo tem que ter. Sobre planejamento estratégico, eu também acho que eu comecei a seguir algumas pessoas que são assim mais, são hoje influencers e tudo mais, mas são mais fora da caixinha sobre criatividade, como Murilo Gun, já faz um tempo, né? Agora Murilo Gun já tá em outra vibe, até né? Mais zen, mas eu acredito muito nisso. Eu acho que uma próxima onda, apesar do Estado ser laico, né, nas organizações, é a inclusão. A palavra amor antigamente pouco se falava dentro de organizações, né? Mas eu sugiro que as pessoas também deem uma olhada em trabalho e espiritualidade. Não tem a ver com religião. Eu acho que isso vai ser uma próxima onda, porque as pessoas já estão pensando bastante nesse assunto, né? Eu tenho aqui, né, uma coleção de livros, mas eu indicaria os livros de criatividade, na verdade, né? Tem um livro que é Empreendedorismo, Aprenda a Empreender. Ah, mas por que tem a ver com empreendedorismo? Porque também tem o planejamento estratégico do empreendedor, né? Com a história de Alice no País das Maravilhas. Eu leio essas coisas porque eu posso levar isso, né? Eu fiz uma reunião, inclusive, que era com uma equipe que eu chamei de chá da Alice, né? Então o tema era chá e tal, a gente trocar uma ideia. Então eu acho que isso é muito válido. Tem uma pessoa que eu gosto bastante, que é o Oscar Motomura, que é de uma organização chamada Amanakei. Olha, eu já estive com o Oscar algumas vezes presencialmente, né? Ele é conselheiro da Luiza Helena, né? Da Magazine Luiza. E ele é um cara que, quando ele entra assim no ambiente, parece que ele levita, né? E é um cara de mundo corporativo e tudo mais. Ele fala de liderança e de a empresa como um sistema orgânico há muito tempo, entendeu? Então, que a empresa é um organismo, que se um lado não está bom, o outro também vai se deteriorar. Eu acho que a gente tem que... eu indicaria isso, né? Não seriam... Tinha um outro livro também que a gente falou, você mostrou para mim, que eu gosto... Acho que esse aqui que é legal também. Ah, Sua fantástico estratégia isso. precisa de uma estratégia. Muito bom esse livro. Isso, a sua estratégia precisa de uma estratégia. Esse livro ele tem um teste online, ele foi produzido Muito bom esse livro. pelo Boston Consulting Group, né, por uma galera de fora do BCG. O Oscar Motomura é realmente inesquecível, Vera. Ele é fora do meu coração. E esse livro tem no final um teste para você saber onde que a estratégia da sua empresa, que tipo de estratégia a sua empresa costuma adotar. Tradicional, onde é que ela está, né? Então é um teste que você vai no site e faz esse teste nesse livro. É fantástico, né? Porque a gente fala de... Muitas pessoas não falam de qual é a estratégia, falam muito do como. E a gente precisa saber primeiro por quê. Que é um livro do Simon também incrível, né? Comece pelo porquê. Comece pelo porquê, né? Que é interessante. Qual o porquê da sua empresa? Aí o pessoal fala, não, porque a gente vai fazer isso. Não, por que vai fazer isso? Volta. É isso. Ah, muito bom, Valéria, muito bom. Luna, quer deixar alguma dica? Você tinha trazido esses livros? Eu gosto muito Não, dessa. era isso mesmo. Era exatamente, eram esses livros. Queria ouvir mais da Val também, o que ela queria, e trazer esses dois livros que realmente são muito interessantes para quem curte esse tema de estratégia, que é o Safari de Estratégia e o Sua Estratégia Precisa de uma Precisa Estratégia. de uma estratégia. Eu acho que esses livros são fantásticos, tá?
Eu aprendi bastante sobre estratégia também com o pessoal da Symmetrics, que aqui no Brasil representam o Norton e Kaplan, que criaram o Balance Scorecard, né? Hoje o Roberto Campos é vice-presidente do Instituto Ayrton Senna, né? Eu aprendi bastante estratégia trabalhando e fazendo cursos, na verdade, com ele. E aí só queria deixar uma mensagem final que hoje em dia fazer o processo de planejamento estratégico para 10, 50 anos, né? Isso é quase que inviável, né? Se projetar dessa maneira. Hoje a gente tem mais consciência disso. Por isso que eu acredito que seja muito mais importante as empresas e as pessoas trabalharem nos seus porquês, porque sabendo muito bem qual é o porquê, o seu porquê ou o porquê da sua empresa, vindo qualquer tsunami, você vai saber como que você deve se comportar dentro desse contexto, né? Então, de repente, o porquê ficou mais importante, talvez sempre tenha sido, mas a gente sempre ficou olhando muito para fora, né? Mais importante do que o contexto, porque esse contexto ele ainda está muito nebuloso, então é melhor você se acertar, saber muito bem quem você quer ser, qualquer que seja o contexto, e aí vindo o contexto você faz ajustes, né? Se adapta, né? Perfeito. Se adapta. Né? Se adapta. Valéria, muito obrigada. Bom, foi ótimo, né? Muitos aprendizados, muitas dicas. Obrigada a vocês. Obrigada pelo seu tempo aqui, Luna, foi ótimo. Pessoal, Vera, todo mundo que está por aqui, obrigada aí pela presença. Até quinta-feira que vem. Muito obrigada, pessoal. Até quinta. Tchau, tchau. Muito wine and thinking para vocês. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.